Quero convidar todos para abrirmos a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas. Vamos fazer a leitura do capítulo 5, Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 27. Lucas 5, a partir do versículo 27 até o versículo 32. Todos encontraram? Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 32. A palavra do nosso bondoso Deus, nosso gracioso Senhor, diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: Siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus bendito, nós te damos graças, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Nós queremos entregar a ti, Pai, a nossa vida, o louvor que procede dos nossos lábios, das nossas ações e atitudes. Por isso, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco o tempo todo, nos auxiliando para saber como melhor te adorar, te servir, como viver essa vida. Como viver debaixo dos teus santos e eternos propósitos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, eu clamo a tua misericórdia, tua graça em favor de mim e do teu povo aqui reunidos, para que possamos compreender a profundidade da riqueza do teu chamado, da glória e alegria inacessível aos homens comuns, e ao mesmo tempo oferecida gratuitamente por ti, ó Deus. Ajuda-nos a compreender isso. É pelo teu Santo Espírito que nós clamamos. Que o Senhor me use como um pequeno instrumento, para que tu, ó Pai, resplandeça nesse lugar e cresça. Que o Senhor purifique, abençoe, fortaleça, vivifique as mentes e os corações aqui presentes, para receber a tua mensagem, crer nela e, crendo, para que sejam curados para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos, confiados no teu amor infinito. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós retornamos à exposição de Lucas, capítulo 5, que por sinal é um capítulo extremamente rico na palavra de Deus. Na semana passada nós estivemos reunidos e eu preguei aqui o texto do Natal, o nascimento de Cristo, por ocasião da data, mas hoje nós retornamos à nossa continuação da exposição do Evangelho de Lucas. Esse capítulo, como eu disse, ele é muito rico. Até então, a gente viu Jesus fazendo ensinos públicos, graciosos, diante de multidões e também diante dos seus discípulos. Nesse mesmo capítulo, nós vimos Jesus realizando grandes milagres. Todos nós lemos e estudamos aqui quando, depois de uma noite difícil, sem pesca, depois de proclamar um grande discurso à beira do mar para uma multidão, o Senhor Jesus olha para Pedro e diz: olha, lance a rede ali. E lá ele pesca muitos peixes, porque foi uma pesca miraculosa, milagrosa do Senhor. Nesse mesmo capítulo, vimos como homens confiaram em Cristo a ponto de levar o seu amigo e baixá-lo do telhado. E Jesus curou aquele homem paralítico. Fez
aquele homem que estava deitado num leito carregar agora o seu próprio leito. Nesse capítulo está descrito o chamado de alguns dos discípulos. Jesus olhou para Pedro e disse: a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Nesse capítulo também vemos algumas investidas dos fariseus e dos escribas contra Jesus e contra o seu ministério. Vemos também como o Senhor Jesus, com sua infinita sabedoria, afinal ele é onisciente, como ele desbancou os ensinos, as falsidades, as maquinações daqueles homens, daqueles fariseus. Veja, tudo isso nós vimos apenas no capítulo 5. E hoje vamos continuar esse relato do capítulo 5. E se o Senhor permitir, na próxima semana, encerrar esse capítulo. Este é, sem dúvidas, um capítulo extremamente precioso da palavra do nosso Deus. Todos os seguidores de Cristo devem conhecer as verdades que estão relatadas aqui, porque elas trazem ensinos práticos importantes para a nossa vida, para um cristão verdadeiro desempenhar seu papel no dia a dia. Nessa manhã em especial, a gente vai discorrer entre os versículos, do versículo, na verdade, 27 até o versículo 30. E eu quero apresentar aos irmãos 3 pontos importantes dessa passagem. O primeiro ponto é o chamado especial e transformador que o Senhor Jesus faz para Levi, faz na vida de Levi, fazendo dele um crente sincero e um apóstolo dedicado ao Senhor. Segundo, é o contraste que a obra de Cristo ela provoca no coração dos homens. A gente vai ver como a proclamação da graça para alguns que a recebem é um motivo de extrema alegria, que nosso irmão Gabriel já adiantou aqui na liturgia, mas para outros é um motivo de ira e murmuração. A gente vai ver que diante da graça de Deus não há neutralidade, ou há alegria ou há ódio. E terceiro, para ser alvo de tão grande graça, de tão gracioso amor, existe uma necessidade fundamental na vida de todos os homens, que é de reconhecer-se como sendo pobres em espírito, como sendo necessitados dessa graça. Isso é uma coisa fundamental para a vida de todo cristão. Esse reconhecimento de pobreza é o princípio de toda a alegria de um verdadeiro discípulo de Jesus. Um dos versículos que mais mencionei em minhas pregações ao longo desses tempos aqui, sem sombra de dúvidas, é a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus proclama no Sermão da Montanha. E ela tem tudo a ver com essa mensagem dessa manhã. Está escrito lá em Mateus capítulo 5, no versículo 3, palavras de Cristo, ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É o reconhecimento de nossa profunda necessidade. É o reconhecimento de que precisamos urgentemente do perdão dos nossos pecados, que nos leva à verdadeira felicidade. É aí que entra a palavra bem-aventurados, felizes, no sentido máximo. Agora me diga você, não é isso que todos os homens buscam nessa terra? Felicidade? Aqui está a fórmula. Esse é o relato. Essa manhã estamos diante do relato de como Levi encontrou essa felicidade. E como pode ser verdadeiramente completo cada um dos cristãos que encontram essa felicidade, tanto nessa vida como para a eternidade. Quero convidar você para se curvar comigo diante da palavra de Deus, debruçar as nossas mentes e os nossos corações nessa passagem, para extrairmos essas grandiosas verdades. Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto fala sobre o chamado de Levi. Vamos ler os versículos 27 e 30. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e sempre atento à palavra do Senhor. Versículo 27 diz: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi,
sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Lucas agora ele começa um novo relato nesse capítulo. Esse extenso capítulo 5, que não foi, obviamente, dividido por Lucas, mas ele continua com a expressão, depois disso. E a gente que já tem um tempo que não leu o início do capítulo, pode perguntar, depois disso, o quê? Esse depois disso dá uma ideia de segmento do que ele fez anteriormente, que foi a cura que eu citei, a cura miraculosa de um paralítico. A sessão anterior descreve isso. Lembra quando os amigos baixaram aquele homem paralítico do telhado, diante de uma multidão, diante dos fariseus, inclusive, que estavam contrários ao ministério do Senhor, contrários à disposição graciosa do Messias. Jesus olha para aquele homem e diz o quê? Seus pecados estão perdoados. E eles ficam, é muito fácil dizer isso. Ninguém pode verificar. Jesus diz, para que vocês entendam, creiam que eu posso, e somente eu posso perdoar pecados, eu vou mandar esse homem andar, e ele vai andar para vocês verem que eu tenho poder, autoridade para isso. Então ele disse, levanta-te, toma teu leito e anda. E imediatamente aquele homem se levantou. Ele não foi recuperando as forças gradualmente. Ele imediatamente pôs-se de pé, porque quem ordenou foi o soberano do universo. Então, é depois dessa cena que Lucas descreve que Jesus encontra Levi. Os outros evangelhos sinóticos, ou seja, que tem a mesma ótica do de Lucas, que é Mateus e Marcos, eles seguem a mesma ordem da narrativa. Eles narram a cura do paralítico e imediatamente narram o chamado de Levi. Então, depois desses acontecimentos, Lucas escreve que Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Foi isso que Jesus viu. E para que a gente entenda melhor o contexto, a gente deve responder algumas perguntas fundamentais. Onde foi que isso aconteceu? Marcos, ele é mais preciso na sua narrativa quanto ao lugar onde Levi estava. Em Marcos, capítulo 2, versículos 13 e 14, que é onde está escrita essa narrativa, ele diz que Levi estava na coletoria ali junto ao mar da Galileia. Junto ao mar. Então, vamos responder algumas perguntas que podem surgir na nossa mente para que a gente entenda melhor o contexto. O que era um publicano? Por que esse texto apresenta esses homens como sendo tão odiados, como pessoas tão odiosas? Quem era este Levi que Jesus viu sentado na coletoria trabalhando e chamou ele? O que aquele homem estava fazendo ali, perto do mar? Essas são perguntas que descrevem toda a ambientação necessária para a interpretação correta desse texto. Vamos respondê-las. Então, por que um publicano era tão odiado? Você deve entender que um publicano, ele nada mais era do que um cobrador de impostos. Esse cobrador de imposto, ele trabalhava para o Império Romano. Agora, o motivo de serem tão odiados, ele é extremamente relevante para que a gente entenda não só essa passagem, mas outras passagens dos evangelhos. Existem várias passagens que, para entendermos o seu contexto, é necessário que a gente entenda esses fatos. Por que um publicano era tão odiado? Aquela região de Israel, chamada de região da Palestina, ela já estava há tempos dominada pelo Império Romano. O Império Romano, quando ele dominava, foi um grande império que dominou praticamente o mundo inteiro. Quando ele dominava uma região, quando ele dominava um povo, diferente de outros povos, eles não destruíam a cultura. Pelo contrário, eles permitiam que aquele povo tivesse seus costumes, tivesse as suas religiões, tivesse até os seus padrões de moral e até padrões legais, contanto que não oferecesse nenhuma risco para o império, aqueles homens poderiam seguir sua vida normalmente. O que era requerido deles, de um povo dominado, como o povo de Israel estava dominado,
é que eles fossem subservientes ao império. E de modo especial, essa subserviência, na época de Cristo, era mais relacionada ao domínio religioso. Os líderes normalmente estavam ligados ao império de alguma forma, e a cobrança de impostos. Aquelas pessoas passavam agora a ter que trabalhar não só para se sustentar, mas para pagar os impostos do império. E nós aqui no Brasil, que temos um país com uma das cargas tributárias maiores do mundo, ou seja, uma carga de imposto exorbitante, nós sabemos como esse tipo de política ela é dolorosa. Isso estreita as economias, diminui o nosso acesso às coisas boas, reduz o nosso conforto. Agora imagine isso no passado, onde não havia para quem reivindicar. Isso era muito triste para aquela sociedade. Eles eram um povo dominado. Agora, para acentuar essa questão, imagine que muitos dos funcionários do Império Romano, como Levi, eles eram judeus de nascença. Eles tinham nascido ali. Eles eram parte do povo. Em determinado momento, eles decidiram trabalhar para o império, para os inimigos. Portanto, esses homens eram considerados traidores da pátria. Eram pessoas consideradas como vendidas ao dinheiro. E se isso já não era pouco, se o cenário já não estava triste o suficiente, boa parte desses cobradores eram extremamente corruptos. Eles faziam cobranças bem excessivas. Eles aumentavam o valor do tributo para quando fosse prestar contas ao Império Romano, a sobra ficasse no bolso deles. Eles aumentavam e muito. É por isso que muitos desses homens, eles ficavam ricos. Eles ficavam muito bem de vida comparados com o resto da população. Em contrapartida, eram totalmente odiados pelo seu próprio povo. Eram considerados imundos, traidores, pessoas perversas, que não amavam a nação. E duas provas dessas falcatruas, dessas corrupções, a gente encontra no Evangelho de Lucas. Quando João Batista inicia o seu ministério de batismo e ele vai batizar o Senhor Jesus Cristo, está lá no capítulo 3, que a gente já pregou aqui, versículos 12 e 13. Ele diz assim: também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ou seja, alguns desses homens que iam ser batizados, eles começaram a questionar: o que a gente deve fazer agora que eu vou ser batizado? Eu acredito na sua mensagem. O Messias está vindo. Você está dizendo para endireitar o caminho. O que é que João responde para os publicanos? Versículo 13, ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Ou seja, essa era uma prática deles, pecaminosa, de ganhar em cima das pessoas, cobrando mais do que o estipulado. Mas também temos na fala de Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, versículo 18, como aquele homem tinha enriquecido, como ele era bem de vida às custas das pessoas de Israel. Lucas 19:8 diz: Zaqueu, por sua vez, isso quando ele encontra o Senhor, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então, olha, esses homens, eles eram imersos em corrupção. E é um desses homens que Jesus vai chamar. Aqui está o motivo pelo qual os publicanos eram tão odiados. Eles eram traidores, em outras palavras, eram ladrões. Ladrões com a chancela do Estado. Agora, quem é esse Levi? Essa é a segunda pergunta. Quem é Levi, que Marcos descreve como sendo filho de Alfeu? Quem é esse homem que Jesus encontra na beira do mar cobrando impostos? Levi nada mais é, meu irmão. E agora, se você não sabia, vai saber. Ele nada mais é do que o apóstolo Mateus. Não há indícios bíblicos, tá, de que Jesus, em algum momento, tenha mudado o nome de Levi para Mateus. Não. A lógica mais provável é que Levi tivesse 2 nomes, Levi e Mateus.
Não foi o mesmo que aconteceu quando Deus chama Abraão e muda o seu nome para Abraão. A gente não tem indícios bíblicos para isso. Então, o mais provável é que ele tivesse dois nomes. Mas como sabemos que Levi é Mateus? É pelo mesmo relato de Mateus. Quando você vai ler Mateus capítulo 9, versículo 9, o mesmo relato dessa cena, está escrito assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Então Mateus, ele conta o próprio chamado. Então o que temos aqui é um chamado surpreendente do Senhor Jesus. Jesus, ele não foi atrás dos homens mais ricos, dos maiores líderes. Ele foi atrás de um pecador, tido publicamente como um dos piores pecadores. Aqui descobrimos, com esse chamado de Cristo para Levi, que nós, que eu, nem que você, nós não devemos fechar as portas da graça para ninguém. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha com um olhar pecaminoso, não tem outra expressão para isso, é um olhar pecaminoso. A gente olha para algumas pessoas com um olhar de não vale a pena pregar para essa pessoa. É como se a gente pensasse que algumas pessoas eles chegaram num nível de pecado tão irremediável que não tem solução para elas. Jamais se esqueça, meu querido irmão, da bondade de Cristo. A sua graça, ela pode salvar o pior dos pecadores. Você deve lembrar o que ele fez na vida de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, dos piores, e Jesus também fez dele um apóstolo. Um apóstolo que daria a sua vida pela igreja, por Cristo, e faria isso com toda a alegria do mundo. Se Jesus pode transformar pecadores nesse nível, alguém que odeia a igreja, que persegue o povo de Deus, para alguém que se alegraria em ser perseguido, que dirá de um cobrador de impostos? Que dirá das pessoas que nos cercam? Que às vezes a gente olha com um olhar de essa pessoa não tem jeito, não vale a pena pregar para ela. Mateus, assim como Paulo, foi chamado em sua conversão para ser apóstolo do Senhor. Um enviado de Cristo para pregar o evangelho, para glorificar o nome de Deus. Quando foi isso? Lucas escreve, quando Jesus o viu na coletoria. Agora, a última pergunta é o que ele fazia ali perto do mar? Para que a gente entenda bem a ambientação, a resposta é bem simples, na verdade. Mas às vezes é necessário a gente cavar um pouquinho para entendermos como as coisas funcionavam. Mateus, ele estava ali perto da rota marítima, no mar ali da Galileia, porque ali era uma rota comercial. Ou seja, todas as mercadorias que vinham por meio de barcos, ou a pesca que acontecia ali, tinham que passar na coletoria dele para deixar os impostos. Então, quando Jesus vai para ali, ele vai com o intuito de, especificamente, chamar Mateus, ou Levi, como queira chamar. E ali, no trabalho dele, Jesus diz o quê? Siga-me. As únicas palavras de Cristo são essas. Siga-me. Na verdade, é a única palavra. E essa não é qualquer palavra que sai da boca de qualquer homem. Você deve perceber isso. Ao ler o texto, você tem que ter essa sensação. O que Lucas ele relata é o chamado eficaz, é o chamado totalmente eficiente e poderoso de Cristo na vida de Mateus. Observe, não teve nenhuma argumentação. Jesus não está dizendo, olha, venha seguir por causa disso, porque eu tenho o melhor para você. Não, não tem. Jesus olha para ele e diz, siga-me. Nem mesmo houve um convite da parte do nosso Senhor. Não foi. Você quer me seguir, Mateus? Não foi isso. Foi uma ordem. Siga-me. Ele olhou para Mateus, desperdiçando sua vida numa caixa de impostos, e o resgatou com uma simples e ao mesmo tempo onipotente palavra.
Esse dia já estava determinado desde antes da fundação do mundo. Do mesmo modo que o dia em que nós somos chamados também. E ele continua sendo o mesmo Deus hoje, que chama pecadores, que os tira das trevas para a luz, que remove um coração de pedra e coloca um de carne no lugar, que vivifica o espírito amortecido, que salva e santifica de uma vez por todas. Ele continua sendo o mesmo Deus e Senhor. A cena é muito simples. Está Mateus lá, cobrando impostos, na coletoria, perto do mar. E de repente, ele provavelmente já devia conhecer a figura de Cristo, que a sua fama se espalhava. Chega Jesus diante dele e diz: siga-me. O texto diz que ele levantou-se, deixou tudo. Eu consigo imaginar que ele nem mesmo se ocupou em contar o dinheiro e guardar. Ele se levantou e foi. Estava Mateus cobrando impostos numa coletoria diante do mar. Mas com a voz do mestre ele o seguiu. Siga-me. Ele foi. O versículo 28 ele descreve a atitude de Mateus. Atitude que todo cristão deve ter. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Por isso que eu disse que Gabriel adiantou já uma parte da minha mensagem. Meu querido, você deve aprender com o nosso irmão Levi. Você deve ter na vida de Levi um grande exemplo para você. Quando Cristo te chamar, se ele te chamou, simplesmente siga-o. Essa é a evidência de um verdadeiro cristão. Não havia nada mais importante para ele do que seguir a Cristo. Daquele momento em diante, nada era mais importante. O dinheiro não importava mais. O luxo, a riqueza em que ele tinha vivido às custas dos outros não importava mais. Tome a atitude de deixar tudo por Cristo. Isso não significa necessariamente deixar o seu emprego ou deixar a sua família. Porque nem todos têm o mesmo chamado de Mateus. Nem todos recebem o mesmo chamado para ser um apóstolo, como ele recebeu. Nem todos são chamados para ser um pastor. Mas significa que nenhuma dessas coisas, de modo algum, pode te trazer qualquer impeditivo sequer de adorar o Senhor. Cristo deve ocupar o primeiro lugar em sua vida. E é interessante como a gente dá desculpa. Como muita gente dá desculpa para não servir a Deus. Como procura um pretexto para dizer: não, agora eu tenho um motivo legítimo para não cultuar. Afinal, isso aqui é extremamente importante. A resposta é: não é importante. Não é importante. Você está só dando uma desculpa pecaminosa. Você está se enganando. A gente vai ter que prestar contas de muitas desculpas diante de Deus, viu? Observe o relato de Paulo. Como Cristo passou a ocupar o primeiro lugar em sua vida. Convido você a abrir o livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses comigo, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos de 4 a 9, diz assim: é verdade, isso é Paulo falando, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Paulo está dando aqui o currículo dele. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Era assim que Paulo vivia. Mas observe o que o chamado de Cristo faz com a vida da pessoa. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Meus irmãos, você deve ter essa disposição na sua vida. Todas as coisas, quando comparadas em prioridade a Cristo,
nada mais são do que lixo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quando considerarmos tudo, e somente quando considerarmos tudo como perda, quando tomarmos a atitude de nos levantar e seguir ao Senhor, aí finalmente, e só então, teremos tudo de fato. Quando não tivermos mais nada e Cristo for tudo, aí teremos tudo. O que tem te impedido de obedecer o chamado de Cristo? O que é que tem impedido a sua adoração, que você não consegue cultuar ao Senhor? O que é mais importante para você? Tem gente que está tratando o evangelho como brincadeira, como um clubinho, como piada. Seguir a Cristo significa abdicar de tudo, porque não tem nada mais importante. Foi isso que Levi fez. Quando Cristo chamou, ele se levantou e deixou tudo. E foi. Ele seguiu ao Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, temos o contraste entre alegria e murmuração. E é muito interessante como as palavras de Simeão, que vimos na semana passada, de Simeão a Maria, elas ecoam em todo o evangelho do Senhor Jesus. Simeão, no dia que Jesus foi circuncidado, foi levado ao templo, para ser apresentado, que ele tomou o Messias nos braços, ele disse assim: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. É evidente que o evangelho produz efeitos múltiplos. É evidente. Quando os anjos anunciaram aos pastores que o Salvador do mundo havia nascido em Belém, o que houve ali foi surpresa e alegria daqueles pastores. Não só alegria diante dos homens, mas os próprios anjos do céu louvavam ao Senhor pela sua glória, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens aquele que é bem. Porém, quando os pastores, quando os magos do Oriente foram atrás de Herodes perguntar onde o rei de Israel havia nascido, a mesma mensagem de que o Messias tinha vindo, que para uns era alegria, para Herodes foi medo e ódio. E desde então ele começou a perseguir o Messias, a buscar onde o menino tinha nascido para tentar matá-lo. E quando não conseguiu, mandou realizar uma chacina em Israel, uma matança gigantesca de crianças. De fato, os pensamentos de muitos corações estavam sendo manifestos com a vida de Jesus. O velho Simeão tinha predito tudo isso. E mais ainda, com a sua obra redentora em curso, isto ficaria mais evidente. Agora, nos versículos 29 e 30, o contraste entre esses dois grupos de pessoas, os que amam o Senhor e se alegram nele, e os que nutrem ódio por ele e o odeiam, fica extremamente evidente. Eu peço que você observe comigo, o versículo 29 e 30 está assim. Então Levi ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? O versículo 29 ele é recheado por uma verdade simples e ao mesmo tempo extremamente graciosa. Aqueles que conhecem ao Senhor, eles têm motivos verdadeiros para se alegrar verdadeiramente. Eles têm motivos verdadeiros para serem felizes no sentido pleno. Lucas relata que depois que Mateus ele largou tudo, como um ato de transição do velho para um novo homem, quando ele seguiu a Jesus, Lucas diz que ele deu um grande banquete. Na verdade,
Em outras palavras, Mateus, ele celebrou, ele deu uma festa. Ele deu uma festa para celebrar a nova vida que havia recebido. É muito interessante quando a gente pensa nisso. Eu pergunto a você, pelo que você celebra? Quais são os motivos que te levam a dar uma festa? Qual o motivo que te leva à alegria? Se a gente for elencar aqui, se a gente for listar os motivos pelos quais os homens comuns celebram, a gente vai ter aniversário, quando alguém passa num concurso ou no vestibular, dá uma festa, né? Rapar o cabelo, as datas festivas, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, ou conquistas pessoais. Finalmente consegui comprar aquele carro, aquela casa, chegou o momento de dar uma festa. A lista é imensa. Mas é evidente, não há sombra nenhuma de dúvidas de que se você compara qualquer uma dessas coisas com uma vida nova que você recebe, elas não são nada. Nenhuma dessas coisas elencadas elas podem chegar aos pés de receber a graça da eternidade. Nenhuma pode ser comparada com o perdão gratuito dos pecados que você não merecia. Com a garantia de recebimento de um reino eterno e perfeito e imutável. Nenhuma delas pode, em hipótese alguma, ser comparada a se tornar filho de Deus. Adotado pelo dono do universo, pelo Criador de tudo, e passar a ser herdeiro de todas as coisas. Evidente. Mas as pessoas, e muitos cristãos, celebram por bobagens, mas por aquilo que realmente importa. Parece que não há alegria. É tão estranho a atitude de alguns cristãos de pesar com a conversão. Parece que não recebeu a vida, parece que perdeu a vida. Ter tudo como perda não é nada comparado à glória que há de ser revelada em nós. De modo que a atitude lógica e aceitável para um pecador que se arrepende, para um pecador que recebe a graça de Deus, para um pecador que recebe a vida eterna, a lógica é celebrar como Mateus celebrou. Ele deu uma festa. Mas a sua festa foi muito mais que isso, que uma celebração. O relato de quem eram os convidados dá um grande indício de que a sua celebração era também um momento oportuno para a propagação para os outros daquilo que ele havia recebido. Ele não perdeu tempo em celebrar a vida que estava recebendo e em apresentar para os outros o motivo real da sua alegria. Porque os convidados eram pessoas como ele, publicanos. Lucas, na verdade, escreve que era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa, dentre os quais se encontravam os primeiros discípulos do Senhor Jesus e o próprio Cristo. Mateus, ele não perdeu tempo. Ao celebrar a sua própria vitória, a vitória eterna, que foi alcançada não por ele, mas por Cristo, ele estava apresentando também o seu Salvador para pessoas que eram tão necessitadas quanto ele. Para pessoas que precisavam tanto quanto ele da salvação. E parece que a gente não tem feito nenhuma das duas coisas. Nem nos alegrarmos pela graça recebida e nem apresentar para os outros. Ele desconfiar que realmente recebemos essa graça, se agimos assim. Observe que foi dado um grande banquete, uma grande festa. Você consegue se imaginar dando uma festa, convidando seus familiares, mesmo aqueles que são mais contrários ao evangelho, dizendo, eu vou dar uma festa porque Cristo me salvou. Você é convidado. Observe que esse grande banquete indica que Mateus, assim como aqueles outros publicanos, eles não necessitavam de dinheiro. Isso não era a necessidade primária da vida deles. Mas o que eles necessitavam de fato estava sendo oferecido a eles, que era arrependimento e perdão por meio de Cristo. E aprendemos aqui duas lições. Primeiro, que se você foi salvo por Cristo, você deve se alegrar constantemente nisso. Você deve refletir a ética celestial da qual Cristo declarou.
O Senhor disse que haverá mais alegria no céu por um justo por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas você se arrepende, ou diz se arrepender, e não se alegra? Como assim? A gente deve refletir esse padrão celeste. Seja feito assim na terra, como já é nos céus. E segundo, você deve desejar que os outros tenham e desfrutem da mesma alegria que você recebeu. Você deve trabalhar para o crescimento do reino. Você deve aproveitar todas as oportunidades para falar da graça e do amor do nosso Salvador Jesus Cristo. Se no versículo 29 vemos a manifestação da graça de Cristo na vida de Mateus, no versículo 30 vemos a murmuração daqueles que odeiam o Senhor. Olha como há uma antítese. Se por um lado uns se alegram a ponto de dar uma festa, por outro lado outros ficam tão irritados a ponto de confrontar aqueles que se alegram. Ainda hoje é assim. Enquanto uns festejam pela salvação que receberam de Cristo, outros murmuram pela perda de seus amigos de pecado, pela perda de seus amigos de farra, de bebedices e de outras inconveniências. Talvez, se você que tivesse outros ciclos de amizades no passado, tenha passado por isso. Eu lembro do caso do Rodolfo Abrantes, quando se converteu, que era cantor do Raimundos, que tinha muitos fãs, e muitos dos fãs faziam cartazes odiando a conversão dele. Dizendo assim, Jesus, devolva Rodolfo pra gente, pra ele cantar de novo no Raimundos, que a gente não quer ele longe daqui. Enquanto para uns é motivo de grande alegria, a ponto de deixar tudo que tinha, para outros é motivo de ódio e murmuração. Versículo 30 está escrito: os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Por que vocês estão se associando com esses homens, se vocês dizem que são servos de Deus? Se vocês dizem que são santos? E, obviamente, a murmuração contra os discípulos de Jesus, que se alegravam na festa de Mateus, era uma murmuração contra a graça revelada de Cristo. Aqueles homens que tinham uma alta, na verdade, estima de si mesmos, eles não podiam aceitar que pessoas tão odiosas quanto os publicanos eles fossem alvos de uma graça tão grande do Senhor. Eles não podiam aceitar que Deus seria bondoso e perdoaria aqueles homens tão pecadores que roubavam e assolavam o povo por meio dos impostos. E como estavam o tempo todo procurando um pretexto, um motivo sequer, para desacreditar as palavras de Jesus, eles viram naquela cena o motivo perfeito para isso. Para murmurar. Por que vocês comem e bebem com esses publicanos e pecadores? A verdade é que, como eles eram incapazes de se alegrar com os que se alegram e de reconhecer a bondade de Deus, então eles decidiram manchar a obra de Cristo com essa murmuração. Essa pergunta deles está recheada de um conceito que, apesar de verdadeiro, em certo modo, eles estavam extrapolando isso. E muita gente faz isso, né? Na verdade, é estratégia diabólica, né? Pegar uma verdade, extrapolar ela, para fazer com que as pessoas caiam no erro. Sentar-se à mesa sempre foi, e ainda é, sim, um sinônimo de comunhão. Mas aqueles homens desconsideraram o motivo pelo qual os discípulos e Cristo estavam sentados à mesa com tantos pecadores. O motivo não era que Jesus estava se alegrando com o roubo deles. O motivo que Jesus estava sentado à mesa com esses homens era porque ele estava se alegrando junto com Mateus de sua salvação. Porque ele estava alegre pela transformação que havia ministrado na vida de Levi. Ele estava alegre com um chamado eficaz.
que havia promovido na vida daquele homem, que passaria a ser um apóstolo do Senhor, que tempos depois também daria a sua vida por Cristo. Jesus não estava celebrando em comunhão o roubo daqueles homens, o pecado, mas a salvação de um filho de Deus. Todos aqueles que são chamados por Jesus são, por Ele mesmo, devolvidos ao mundo. Importante que a gente entenda isso. De modo nenhum para participar de seus pecados, de seus erros, mas o próprio Cristo devolve os seus servos ao mundo para pescar homens, para ministrar o evangelho para esses homens perdidos. Você não lembra as palavras de Cristo na oração sacerdotal em João 17,15, que a gente tanto falou por um tempo aqui no estudo? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então é evidente que a gente ainda vai melar os nossos pés nesse mundo, enquanto estivermos propagando o Evangelho de Cristo. Contudo, aquele que já foi lavado não necessita lavar senão os pés, como o próprio Jesus ensina. É evidente que o Senhor, em sua infinita sabedoria, Ele não permitiria que uma calúnia dessa dos rivais do Evangelho ficasse sem resposta, sem a resposta adequada. Então, em terceiro lugar, nós temos a profunda necessidade de reconhecimento do nosso estado. Em terceiro e último lugar, temos a profunda necessidade de reconhecimento do nosso estado. Versículos 31 e 32 dizem assim: Jesus tomou a palavra e disse, depois da murmuração daqueles homens, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que palavras! Quão desconcertante são para os impiedosos as palavras penetrantes de amor daquele que é o Verbo eterno de Deus. A palavra encarnada. Por meio de um dito popular, um tanto óbvio, por sinal, o Senhor exprime uma verdade fundamental para todos os homens. O dito popular: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Isso é verdade, e é óbvio até. Por meio disso, o Senhor Jesus apresenta uma verdade necessária para todos aqueles que necessitam da graça de Deus, para todos os homens. Você deseja ser salvo? Você quer desfrutar a eternidade com Deus no reino dos céus? Ser herdeiro da justiça que provém da fé? Entregue por Cristo, de graça a nós. Você quer ser salvo? Saiba disto. Saiba disto e jamais esqueça. É fundamental você reconhecer a profunda necessidade e pobreza de sua alma. É fundamental que você se esvazie de todas as suas justiças próprias, de todo o seu achismo, de que possui algum mérito, por não ser tão ruim quanto fulano ali. É fundamental que você reconheça a doença que corrói a sua alma, para só então correr para os braços do poderoso médico que pode salvar. No versículo 31, o Senhor cita 3 grupos: os sãos, o médico, que obviamente é ele, e os doentes. Ninguém que se acha totalmente são procura um médico para ser curado de algo. Curado de quê, se você acha que está são? Mas a verdade é que ninguém é são. Muitos homens nutrem em seus corações uma falsa perspectiva de que não precisam de um Salvador, pois vivem de modo suficientemente adequado à sua própria concepção para enfrentar o juízo de Deus. Para eles estão muito tranquilos. Não cometo nada errado, nunca matei, nunca roubei. É nesse grupo que se encontram os fariseus, os escribas e qualquer pessoa que nega a suficiência da graça de Jesus Cristo. Jesus não está afirmando que eles eram saudáveis de fato. Jesus está dizendo apenas que, segundo a percepção deles,
eles se veem como saudáveis. E por isso, para eles acham que não precisam de médico. Por outro lado, aqueles publicanos eram vistos como homens vis e odiosos. Ninguém, nem mesmo os fariseus, iam discordar que, no quesito doença do pecado, aqueles homens estavam totalmente contaminados. Nem mesmo os fariseus. Na verdade, é por isso que eles vão lá. Porque eles acham aqueles homens tão pecaminosos que se escandalizam ao ver Jesus sentado à mesa com eles. Mas a verdade é que diante de Cristo todo mundo é tão pecaminoso e indigno de sentar à mesa que só é possível por meio da graça. É aí que entra a figura do médico. A função do médico é sarar as doenças. E a especialidade do maior de todos os médicos é perdoar os pecados. Nisto, portanto, consiste o ministério do nosso Salvador. Faço das palavras de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, as minhas palavras. Ele diz, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Dos quais eu sou o principal. A verdade é que aqueles escribas e fariseus, eles não suportavam a ideia de pecadores serem salvos pela graça. Serem salvos gratuitamente por Cristo. E nisto eles contradiziam o princípio da própria lei, que eles diziam que seguiam com fidelidade. Porque a lei dizia que era para amar a Deus acima de todas as coisas. E eles não amavam porque não tinham recebido seu filho. A lei dizia para amar o próximo como a si mesmo. E eles não amavam aqueles homens porque eles tinham fechado as portas da graça para eles. Na verdade, eles achavam que fariam isso. E Jesus, ele reverte todo esse pensamento pecaminoso daqueles acusadores com uma única frase. Versículo 32, Jesus diz, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Está claro, meu querido irmão, pelo contexto, que ele não veio chamar os que se acham justos, os que não se veem como necessitados. Mas sim, ele veio chamar os que se veem como pecadores. Os que se veem necessitados de arrependimento, de perdão, de amor. Os que se veem totalmente impossibilitados de, por suas próprias forças, seguir a Cristo. Está diante de Deus. Todo aquele que, como os fariseus, se veem, ou seja, como merecedores de algo da parte de Deus, nada mais fazem do que fechar as portas da graça para os homens. Lembre-se desse princípio ensinado por Deus em sua palavra, e que tantas vezes eu também já repeti aqui nesse púlpito. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, está escrito, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa verdade expressada pelo Senhor Jesus, no versículo 32, nos ensina que nossa posição quanto à nossa própria vida e a nossa condição de pecadores deve ser de constante arrependimento e de reconhecimento de humildade. A verdade é que, para ser cheio de Cristo, primeiro necessitamos nos esvaziar de nós mesmos. Para buscarmos o médico das nossas almas, precisamos antes confessar que estamos doentes de pecado. E sabe do que mais? Mesmo aqueles que não se veem assim, eles estão doentes. Todos estão doentes pelo pecado. Porém, a maioria não reconhece o seu estado. Paulo escreve em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Infelizmente, alguns até conhecem o próprio estado de queda. Porém, não tomam a atitude santa de ir até Cristo para ser curado. Só nele há cura e redenção. Só em Cristo há favor perfeito e gracioso. Paulo continua. Em Romanos 3, de 24 a 26, ele diz, é assim que o homem é salvo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isto para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É só assim que podemos ser salvos. É quando reconhecemos que a única coisa que há em nós antes de Cristo é o pecado. E que nele temos a cura, a justificação, o amor, a graça, a salvação. Tudo isso unicamente por meio da fé. Primeiro passo, meu irmão, para ser alvo de tamanha graça, de tamanho amor, o primeiro passo é reconhecer-se necessitado. Você precisa reconhecer o tamanho do seu pecado. Você precisa reconhecer que as suas atitudes afrontam ao soberano do universo. Que os seus pensamentos que você não abriria para ninguém, porque eles são tão terríveis que você se envergonharia de apresentá-lo para qualquer um. Que esses pensamentos Deus conhece e afronta a ele. Ainda que ninguém veja o seu pecado, o Senhor vê. Porque ele não vê como um vê. O Senhor vê o coração. Por isso somos tão necessitados da sua graça. Mas temos que reconhecer isso. Para concluir, pergunto a você, o que é que nós aprendemos nesse relato? Algumas verdades que eu quero avivar na sua mente. É que Jesus chama o pecador de forma eficaz. O exemplo de Levi, de Mateus, é muito claro. Ele diz, siga-me, e ele foi. Segundo, é ele, e somente ele, pelo Espírito Santo, que abre os olhos da nossa fé. Os nossos olhos da fé. Até para reconhecer a nossa necessidade, a nossa situação de carência dele. Outra verdade é que a graça de Jesus não está limitada, como talvez nós pensemos, ao olhar para a vida de alguns homens que têm a vida tão degenerada, que a gente pensa, não vale a pena pregar para ele. Vale sim. O Senhor pode salvar o pior dos pecadores, se ele quiser. Ele pode salvar quem ele quiser, porque é dele que procede a graça, e não de nós. É bem verdade também que ninguém merece a salvação. Por isso, todo aquele que a recebe deve se alegrar nele por isso. Porque foi gratuito. Deve celebrar. Se você foi salvo, se você não vai ser condenado eternamente, se Deus abriu seus olhos para enxergar a verdade e viver de forma espiritual nesse mundo, contemplar de fato certo ou errado e poder se deleitar em sua glória, isso só pode ser motivo para alegria. Para alegria verdadeira e plena, para a paz que excede todo entendimento. É verdade que nós devemos considerar tudo como perda e seguir a Cristo. E nele teremos tudo. Gabriel, no momento litúrgico, citou o texto que eu vou citar agora, que eu não poderia deixar de citar nesse contexto, que é a chamada parábola da pérola, que o Senhor Jesus fala em Mateus 13, no versículo 45 e 46. Ele diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Me diga se não foi exatamente isso que Levi fez. Ele passou a vida inteira entesourando dinheiro dos outros, até finalmente descobrir a pérola de grande valor. E sabe o que é mais interessante? Essa pérola foi de graça. Ele largou tudo que tinha e obteve. E você também pode obtê-la. Esse é o reino dos céus prometido para nós, mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. Isso é motivo para alegria verdadeira e eterna no Senhor. Ele é muito bom e nos oferece o seu amor perfeito. Amém. Vamos nos colocar de pé e orar, meus irmãos. E cantar um louvor, orar e encerrar com a mente.